Hoje eu vou conversar um pouquinho a respeito da microfisioterapia em crianças, mais especificamente no irmãozinho que passou, de filho único para irmão mais velho. A gente sabe que todos nós passamos por isso, quem é o irmão mais velho no caso, e que todo mundo sobreviveu a essa situação. Mas é uma situação sim que mexe com a criança, que exige dela um período de assimilação, de aceitação, e ela passa por muitos conflitos internos, de ter que de repente dividir os olhares, dividir a atenção, e ela pode muitas vezes dentro dela se deparar com sentimentos ambivalentes, ou seja, de amar aquele irmãozinho que chegou, ao mesmo tempo de sentir ciúmes, raiva, tristeza, disputa com o pai, com a mãe. E aí hoje nós temos vários recursos disponíveis, como a microfisioterapia, para facilitar a passagem por este momento, para facilitar a adaptação dessa criança nesse novo modo de ser. Sair, de uma situação pai, mãe e filho para uma situação pai, mãe e irmãos, na qual ainda é agravada pela situação de o bebezinho vai precisar de mais atenção. Quando a gente tem um olhar do adulto, a gente fala, mas isso faz parte da vida, é assim mesmo e tudo mais. Mas a criança tá no momento dela de maturidade cerebral e isso para ela pode ser muito difícil, mesmo que ela vai superar, obviamente. E como que ela expressa o quão difícil está e o quão difícil pode estar sofrido para ela? Com as suas alterações. Então, seja uma alteração de sono, de alimentação, ela pode passar a ficar mais seletiva. Ela pode começar a adotar um comportamento que denuncia uma regressão. Por exemplo, a criança já não estava mais falando tanto errado e de repente ela volta a falar. Ou ela estava usando menos a chupeta, de repente volta a usar mais. Ou ela pode começar a ter perda de urina na cama. Ou ela pode apresentar um comportamento de agressividade, de irritação, de impaciência, começar a brigar na escola, morder o amigo, enfim. São N os sinais que vão apontar para um sofrimento interior que essa criança pode estar sentindo e que ela não consegue verbalizar. Mesmo porque toda criança quer ser um bom filho para os seus pais. E nem sempre ela vai falar, mas ela vai manifestar. E a microfisioterapia é um recurso que vai ajustar e ajudar o organismo daquela criança a se equilibrar dentro desse novo contexto, ajudando todo o funcionamento das glândulas, de hormônios, neurotransmissores, dando uma oportunidade para o corpo se equilibrar para que ele tenha mais condições de passar por essa situação de forma mais ajustada, mais equilibrada, com menos sofrimento, com menos somatização. Lembrando que a microfisioterapia não vai substituir a necessidade de um psicólogo ou de uma terapia com medicamento, se o médico prescrever, mas ela vai ajudar o organismo via corpo físico a passar e assimilar essa nova fase de vida e todas as mudanças que embute na criança. E como adulto, a gente ter esse olhar gentil de ver que é uma criança e ela vai adaptar e responder aquelas situações como criança. E muitas vezes a gente exige que o irmão mais velho se comporte já como um adulto. E isso ele pode levar depois por muito tempo na vida dele. E aí eu te convido, nós, quando adultos, como é para nós qualquer tipo de situação que envolve mudança? Mudança de cidade, mudança de emprego, mudança de namorado, qualquer tipo de mudança. Mudança às vezes de horário, às vezes a gente faz uma atividade extra e o professor precisa mudar o nosso horário. E como que às vezes a gente fica numa ansiedade, será que eu vou conseguir mudar? Será que eu não vou? Então pense em você
como adulto, como lida com criança, e aí a gente tenta imaginar e se colocar no lugar da criança que está passando por uma grande mudança, que é receber o irmãozinho mais novo. E aí, se esse processo, essa fase estiver desafiadora aí, lembra que a microfisioterapia pode auxiliar e ajudar no equilíbrio desse indivíduo.